Oi, meus amores, aqui é o Daniel Sol, trazendo mais um vídeo react para vocês. Daqui é de um canal novo chamado Jax. O vídeo é o melhor e o pior vilão de cada estúdio de animação. Eu espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Quem é novo no canal, seja muito bem-vindo, tá bom? E lembrando, o canal é baseado em reações e de vez em quando eu tô jogando um jogo, tá bom? E vamos lá ver esses vilões. Disney, Pixar, DreamWorks, todos esses estúdios criaram vilões sensacionais, Sim. mas também criaram alguns dos personagens mais decepcionantes da animação. Então hoje eu vou desvendar com vocês um por um qual é o melhor e o pior vilão de cada um deles. Vamos começar pela Disney, com o Rei Magnífico. Na verdade, não vai ter mais experiência. Eu não vi nem esse mais filme. sonhos E nem escapatória. Ai, que medo. Nossa, que medo. Ai, que medo. Eu tô embora, eu vou embora. O Magnífico tinha um começo muito promissor. No início, ele é praticamente o mocinho do filme. Sim. Olhe, as pessoas acham que desejos são só ideias. E bom, vendo isso daqui, ele até parece um grande líder, né? É. Mas aí depois de apenas 20 minutos, ele do nada revela quem realmente é. Pera, o quê? As pessoas de rosa são boas. Elas merecem mais do que... Eu decido o que elas merecem. Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara. A maioria dos vilões da Disney vai construindo a tensão até chegar o momento da revelação. Já o Magnífico simplesmente virou a chave do nada. De uma hora pra outra, ele já virou o vilão. E se já não fosse o suficiente essa revelação precoce, o roteiro ainda resolve deixar ele ainda mais malvado. Não era o meu plano. Não, nunca foi o meu plano. Mas fui atraído sem nem perceber. E eu não abro mão do meu poder. Feitiço? Então calma, deixa eu ver se eu entendi. O cara já é um rei, que é a pessoa com mais poder dentro do reino, mas mesmo assim resolveu ser possuído por um livro mágico só pra conseguir ainda mais poder. Parece até que o Sério roteirista isso? estava muito perdido na hora de escrever o personagem. Dá pra entender que ele é um pouco egocêntrico no começo, mas ele só vai ficando pior a cada Nossa segundo senhora. do filme. Fala, mágico espelho meu. Quem é o mais perto? Eu! Chega a ser esquisito de assistir. E se isso aí já não fosse ruim o bastante, a música do vilão consegue terminar de destruir completamente o personagem. E quem vai me agradecer? Quem vai me Essa música que parece que foi feita pro TikTok por inteligência artificial. E o pior é saber que esse Misericórdia, personagem é o presente de aniversário de 100 anos da Disney. E que no Mentira. final o Rei Magnífico acaba machucando as pessoas que ele mesmo cria o reino no começo pra proteger. As motivações, o personagem em si, tudo se perdeu por conta de um roteiro mal escrito. Diferente do Scar, que é a definição Não, de o pura Scar. maldade. E não precisa de nenhum livro mágico pra mostrar isso. Ele É simplesmente maravilhoso. gabarita o que é ser um bom vilão. Tem personalidade, presença e uma aparência ameaçadora. Perdoe-me por não pular de alegria, mas minhas costas doem. Visualmente, ele já chama a atenção com a cicatriz no olho, a juba preta e a voz. E diferente do Magnífico, ele não fica dizendo que é poderoso. Ele simplesmente mostra. Eu serei rei! Fiquem comigo! E jamais sentirão fome outra vez! Essa é parte da música dele no filme, que diferente da música do Magnífico que foi feita pra viralizar no TikTok, a do Scar é exatamente o que uma música de vilão deveria ser. Constrói a personalidade dele, mostra o ego, a inteligência e principalmente o quanto ele está disposto a fazer qualquer coisa pelo trono. E ele não é só conversa, quando chega a hora ele realmente faz o que prometeu. Alonga o rei. Ele simplesmente mata o Não próprio tem irmão, como. sem pensar duas vezes, como se não fosse nada. E como se já não fosse cruel o bastante, ele ainda consegue fazer o Simba acreditar que foi culpa dele. Mas o rei está morto. E se não fosse por você, ainda estaria vivo. Isso aqui coloca ele no topo dos personagens manipuladores. O Scar destrói o Simba psicologicamente. Até quando o Simba volta anos depois, ele continua tentando controlar ele. E este é o meu segredinho. Eu matei Mufasa.
Mufasa. O tempo passou e ele continua exatamente o mesmo, cruel, manipulador e completamente memorável. Por isso o Scar não é só um dos melhores vilões da época de ouro da Disney. Ele é um dos melhores vilões da história da animação. E se o Scar prova como escrever um grande vilão, a Evelyn Dever de Os Incríveis 2 da Pixar mostra Deus. exatamente o contrário. Nos óculos. Você é genial. Com um dos plot twists mais sem graças já feitos, tentando esconder que ela era vilã, sendo que tava na cara. O maior problema é que o filme nem tenta esconder. Desde a primeira vez que ela aparece, ela já é praticamente a única personagem que demonstra não gostar dos super-heróis. Se os heróis não tivessem sido forçados a se esconder, isso nunca teria acontecido. Ou o papai podia ter levado a mamãe pra sala secreta quando percebeu. Na hora que ela fala isso, já fica difícil suspeitar de outra pessoa. O filme até tenta vender isso como uma grande revelação, só que a maioria das pessoas já tinham descoberto bem antes. E a motivação dela também não ajuda muito. O pai dela morreu porque resolveu esperar um super-herói, em vez de simplesmente levar a família pra um lugar seguro. E de alguma forma, a culpa virou dos super-heróis. Mas o plano dela consegue ser ainda pior. Ela quer fazer as pessoas perderem a confiança nos heróis. Eu tô usando a tecnologia pra destruir a confiança das pessoas nela. Como também tô usando os heróis. Só que os super-heróis já eram proibidos antes mesmo do filme começar. Então pra que todo aquele então. teatro? Hipnoses, telões gigantes, se o objetivo dela já tinha sido alcançado muito antes do filme começar. E mesmo no final, ela continua presa nessa ideia. O fato de você me salvar não me faz sua fã. A Mulher Elástica literalmente salva a vida dela, e mesmo assim ela continua insistindo que os heróis são um problema. No final a Evelyn até tinha potencial, mas acabou virando uma vilã previsível, com uma motivação que não convence e um plano que faz cada vez menos sentido quanto mais você pensa nele. Ela acaba sendo só a tentativa de replicar o sucesso do vilão do primeiro filme. Que diferente dela não aparece do nada, ele tem uma ligação com o protagonista. Eu queria ajudar! E o que você disse pra mim? Boa pra casa, bochecha. Eu trabalho sozinho. Ao ser rejeitado pelo herói que ele mais admirava, acabou entrando em uma obsessão enorme, ao ponto de criar um plano de vingança que levou 15 anos. Desenvolveu tecnologias, comercializou elas para enriquecer, além de ter criado uma máquina para destruir esse mesmo herói que ele admirava, que ele treinou cometendo genocídio de super-heróis, apenas como um treinamento para essa máquina, além dele também ter atacado a família do Senhor Incrível. Casou com a Mulher Elástica! E eles não tinham televisão! E chega até o ponto que quando ele faz uma piada ainda parece ameaçador, até chegar à cena mais absurda do filme e o que coloca ele no pódio da maldade dos vilões da Pixar. O cara vendo que tinha uma brecha enorme no plano dele, chega no fundo do poço da maldade, tendo coragem de sequestrar um bebê como último recurso do plano dele. O bebê já dormiu. Por mais que ele tenha escolhido a pior ele é criança bom. pra fazer isso, o Síndrome não é um grande vilão só pelo visual e as falas icônicas dele, e sim pela obsessão que ele tem, que torna ele o melhor vilão da Pixar. Diferente de uma das vilãs mais sem sal já criadas, a Sorridente, da Ai, Sony. não. Ai, pelo amor de Deus, essa menina... Suas últimas palavras? No começo ela parece só uma chefe meio irritante, mas do nada o filme resolve transformar ela em uma ditadora. Mande os robôs atrás desses dois malas. A mudança acontece tão rápido que não dá nem tempo de entender o porquê que ela virou a vilã do filme, e a motivação dela consegue ser ainda pior. Tudo isso porque um emoji demonstrou mais de uma emoção. É sério, essa é praticamente a história inteira. Ela passa o filme inteiro mandando robôs atrás dele, e além de ser extremamente previsível, ela também não tem praticamente personalidade nenhuma. Tudo nela gira em torno do sorriso e de parecer uma chefe malvada. Só isso. No fim, a Sorridente acaba sendo uma vilã completamente esquecível, sem uma grande motivação, zero presença e sem nenhum momento realmente marcante. Mas felizmente a Sony conseguiu se redimir alguns anos depois com um dos melhores vilões da animação recente, o Mancha. Eu sou
o Mancha. Nos veremos de novo, Aranha. No começo ele parece uma piada, até o Miles não consegue levar ele a sério. Aí, o seu lance tá mais pra vaquinha ou dálmata? Nada nele mas ele passa vai a sensação de evoluindo. que vai ser o grande vilão da história. Mas aí o filme vira tudo de cabeça pra baixo quando mostra a verdade. O próprio Miles é o responsável por criar esse cara. No primeiro Aranhaverso, o Mancha era só um cientista da Alchemax, o mesmo que leva uma rosquinha na cara durante a fuga do Miles. É esse cara aqui, ó. Uma cena que parecia só uma piada acaba sendo o início de toda a origem dele. Depois da explosão do supercolisor, o corpo dele é transformado por completo, virando um amontoado de portais vivos. A vida dele literalmente acaba ali, e faz sentido que alguém nessa situação enlouqueça. O mais interessante é justamente essa evolução. Ele começa como um completo desastre, atrapalhado e até engraçado. Mas conforme ganha controle dos próprios poderes, deixa de ser um alívio cômico e vira uma ameaça real. Eu vou tirar tudo de você, como você tirou tudo de mim. Tornando o Mancha, no final do filme, uma verdadeira ameaça, que te deixa com dúvida de como ele vai ser derrotado. O que é exatamente o oposto da Camaleoa da DreamWorks. Finalmente o meu destino está chegando. A DreamWorks conseguiu algo que parecia impossível: criar uma vilã esquecível dentro de uma franquia conhecida justamente pelos seus grandes antagonistas. A Camaleoa tinha tudo pra funcionar: uma criatura capaz de copiar qualquer habilidade, qualquer estilo de luta e roubar o poder dos maiores mestres do Kung Fu. A ideia no papel parecia absurda de boa, mas quando você olha para o resultado... Eu abrirei a porta para o reino dos espíritos e todos os seus segredos serão meus! Fica difícil não sentir que faltou alguma coisa aqui, porque esse é o maior problema dela. A Camaleoa não parece uma ameaça nova. Mano, ela essa habilidade uma dela é boa. de vilões antigos colocados dentro de um personagem só. O plano dela é basicamente: eu não consigo aprender Kung Fu, então vou simplesmente pegar o Kung Fu de todo mundo. E olha, existe uma grande diferença entre roubar uma habilidade e conquistar ela. E o pior é que a própria história tenta justificar isso com a ideia de que ela sempre foi subestimada, que todos diziam que ela era pequena demais, fraca demais e que nunca seria uma grande guerreira. Disseram que eu era pequena demais, fraca demais e que o Kung Fu não era o meu destino. Mas esse argumento perde força quando você lembra de personagens como o próprio Po. Ele também não parecia alguém destinado ao Kung Fu. A diferença é que o Po precisou treinar, falhar e continuar tentando. E em questão de tamanho, tem o Louva-a-Deus, que é um inseto minúsculo, que luta muito. A Camaleoa foi a quem escolheu o caminho mais fácil. Ela não queria provar que era capaz. Ela queria provar que não precisava tentar. E esse é o maior problema dela como uma vilã. Ela não é um personagem que conquistou o seu poder. Ela é alguém usando o poder dos outros porque não conseguiu criar o próprio. Depois de 3 filmes com vilões marcantes, a expectativa era enorme, mas no fim a Camaleoa acabou sendo exatamente o contrário. Uma vilã que consegue copiar qualquer coisa, menos aquilo que fazia os antigos vilões de Kung Fu Panda serem especiais. E bom, chegamos em um momento crítico aqui, que é determinar qual seria o melhor vilão da DreamWorks, tendo em vista que temos muitas opções. Porém, quando o assunto é ser um vilão que de fato impacta tudo no filme, não tem outra opção a não ser o Lord Shang. Você não é páreo para o nosso O Lord Shang não tem como, não tem como. Mas isso é. Esse é definitivamente o vilão mais cruel que já foi escrito, chegando ao ponto de por conta de uma profecia, aonde dizia que um guerreiro preto e branco traria sua destruição. Detalhe que ela disse preto e branco, e não um panda. E mesmo assim ele tirou a conclusão que os pandas eram uma ameaça, e buscando provação de seus pais atacou a vila dos pandas, queimando tudo, e jurando que nenhum panda restaria na terra até o fim daquele dia. E mesmo após os pais dele mostrarem decepção e banirem ele, ao invés de se arrepender, ele jura vingança, e anos depois volta. E diferente dos outros vilões de Kung Fu Panda que são mestres, o Shen desenvolveu armas capazes de subjugar até o maior dos mestres do Kung Fu. E o motivo pelo qual eu coloquei ele aqui como o maior vilão é porque a profecia que fez ele fazer tudo o que fez foi o que tornou o Po o maior guerreiro da China. Se não fosse pelas ações do Lord Shen, nada do que assistimos teria acontecido. Então ele não é só um vilão na aparência e nas falas, ele é uma peça-chave para tudo dentro daquele universo. E pelo impacto que ele tem na franquia, isso torna ele um dos maiores vilões da DreamWorks. Né? Mas e aí, agora eu quero saber de você. Concorda com... Olha, eu concordo, principalmente
com o Lord Shang, porque pra mim, na minha visão, ele é sim um dos melhores vilões de Kung Fu Panda. Ele é. Porque pensa só, é uma coisa que ele pegou, vocês pensam. Se o Lord Shang, se não tivesse esse negócio de profecia, ele não tivesse feito nada o que fez, o Po não estaria com os pais dele, ele não teria nem ter conhecido o pai Ganso que ele tem, não teria conhecido os Cinco Furiosos, não teria se tornado o Dragão Guerreiro. E, tipo assim, ainda tem um lance do Tai Lung, né? Que foi ele que derrotou o Tai Lung. Então, cara, eu queria muito que eles fizessem, tipo, uma série. Se eles fizessem uma série do Dragão Guerreiro, caso de Kung Fu Panda, quer dizer, caso o Lord Shang não tivesse profecia e não tivesse feito nada. Nossa, seria muito bom para ver como estaria a situação. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, quem é novo no canal. Seja muito bem-vindo, tá bom? Um beijo para todos vocês. E até o próximo vídeo.